Voltamos para casa arrasados, arrasados, a gente chorou o caminho inteiro. Foi muito triste. Sejam todas bem-vindas ao segundo episódio do Tempo de Ser Mãe. Hoje vou seguir contando a história da nossa família, que foi então a partir da procura pelas clínicas de fertilização. Nós optamos por Porto Alegre, porque eu tinha uma questão de que eu queria deixar isso tudo mais em off, sem as pessoas saberem. E aqui em Lajeado, por ser uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, eu fiquei com o receio de encontrar pessoas conhecidas pelos corredores do hospital. Fomos então em 2 clínicas de fertilização em Porto Alegre. Conseguimos, por sorte, marcar no mesmo dia para a gente já conseguir resolver isso, já que, como eu falei, a gente tinha bastante pressa para resolver essa situação. A primeira clínica foi um pouquinho mais demorado para conseguir uma resposta por WhatsApp. Aí então consegui marcar a consulta. Quando faltavam mais ou menos uns 5 minutos para estar no horário da minha consulta, eles já me enviaram uma mensagem. Senhora Daiane, a senhora está chegando? O que eu já não gostei, porque eu não estava atrasada. Então eu não via motivo para estar recebendo esse tipo de mensagem. Quando chegamos lá, demos boa tarde, a moça estava no computador, bem assim, gente, prestem atenção. No computador digitando assim. E eu disse boa tarde, ela, boa tarde. Pode colocar o propé e aguardar. E aí a gente pegou o propé, sentou. Desse nível foi o atendimento. Como tínhamos tido boas referências dela, eu acabei relevando. Logo em seguida, então, nos chamaram, a gente conversou com o médico e ele sim, foi muito bacana, nos explicou bastante coisas e ele logo fez uma eco transvaginal para ver se o que tinha na eco iria bater, estava compatível com o meu exame de sangue, que era o antimuleriano. E realmente, ele disse que estava bem certinho, que eu não tinha que repetir. A partir daí, ele nos explicou várias situações de como seria dali para frente. E aí foi que ele nos disse: vocês têm 2 meses para pensar e decidir começar esse tratamento. Vocês não têm muito tempo. Eu pensei, nossa, agora é que o negócio está ficando sério. Aí eu fiquei com um pouco mais de medo do que eu já estava. Porque se ele já está dizendo que temos só 2 meses, é porque a coisa tá feia, digamos assim. Mas ok, eu tentei não me apavorar. Saímos de lá com aquela impressão de que, ok, o médico foi bom, mas o atendimento da clínica em si a gente não gostou. Chegamos na segunda clínica, totalmente o oposto. Gente, vocês não fazem ideia. Nos receberam com abraços, sorrisos, com cafezinho. Foi totalmente outra recepção. Eu disse pro Diego, meu Deus, eu amei esse lugar e é aqui que eu quero ficar. Mas claro, eu ainda tinha que conversar, nós tínhamos que conversar com o médico. Aí, então, a doutora nos atendeu, nos explicou tudo, também fez uma eco transvaginal e estava compatível com o exame de sangue, então realmente eu não precisava repetir, os resultados estavam corretos. E a médica deu uma atenção fantástica pra gente, que eu amei, e a gente saiu de lá bem empolgados e felizes com tudo isso que a gente ia viver. Porque apesar de ela também ter dito que nós não tínhamos muito tempo para esperar e tínhamos que iniciar logo esse tratamento, o atendimento e o acolhimento da clínica foram fantásticos. Então a gente saiu de lá já sabendo que nós iríamos ficar então com essa segunda clínica. Foram 10 dias de injeções diárias na minha barriga e eu sempre tinha aquele medo de inchar, de ficar roxa, de passar mal, de ter os meus hormônios alterados e eu ficar muito estranha, porque era o que as pessoas falavam, né? Para vocês verem a situação. Como eu sabia que isso poderia acontecer, semanas antes eu já comecei a treinar na academia, mesmo sendo verão, de camiseta. Quem me conhece sabe que eu adoro treinar de top, eu me sinto muito mais à vontade. Mas, por receio de ficar com a barriga roxa e as pessoas perceberem, eu já fui, digamos que acostumando elas a me verem treinar de camiseta. Então, vocês verem como que a gente pensa em cada detalhe quando a gente está numa situação assim mais delicada e mais íntima. Bom, voltando então às injeções. Aí o Diego até se ofereceu para fazer as injeções na época e a médica também comentou comigo que nós poderíamos fazer em casa sem problema nenhum, que ela era super fácil. Eram aquelas injeções de caneta, então era só girar, colocar na barriga e apertar que ela fazia tudo automaticamente. Eles davam ali a quantidade que a gente tinha que usar por dia e bem tranquilo. Só que eu fiquei com receio. Não com medo de que a gente não soubesse fazer, porque realmente parecia fácil. Mas sabe aquela coisa que tu não quer dar aquela responsabilidade para a pessoa ou para si mesma? Eu pensei, se qualquer coisa der errada, é capaz da gente se culpar. Então, eu chamei uma amiga
E essa amiga todos os dias fazia as injeções na minha barriga. Eu ia até a casa dela, ela também estava aqui comigo em alguns dias, então a gente criou essa rotina. Porém, nesse meio tempo com as injeções, vieram as enchentes. E aí o acesso a Porto Alegre ficou um caos, quase que impossível. Nós não tínhamos luz, nós não tínhamos água em casa e estava realmente aquela bagunça toda que a gente nem gosta de lembrar. Mas com isso veio também o medo, como que eu vou fazer as ecografias? Porque a gente tinha que fazer as injeções e ir acompanhando os folículos que eu tinha, né, dentro de mim. E na época, se eu não me engano, eu estava com uns 6 ou 8 folículos, que era realmente mais ou menos o que batia com o 0,31 do antimoleriano. E aí a gente começou a pensar e conversar com a médica e com a clínica, então ela indicou fazer as ecografias em Lajeado para não precisar ficar indo para Porto Alegre dia sim, dia não. Então a gente foi muito bem recebido em Lajeado, foram uns queridos assim, mas eu tava com aquele medo de alguém me encontrar lá e perguntar o que eu estava fazendo. Porque quem conhece aqui em Lajeado o hospital, o 7º andar dele é todo do Centro de Reprodução Humana. Então se alguém me visse por ali, eles já saberiam o que eu estava fazendo. Bom, fizemos as ecografias em Lajeado, enviávamos para Porto Alegre e fomos fazendo esse acompanhamento. Até que chegou então o dia do meu aniversário. 10 de maio de 2024 seria feita a primeira punção. A punção é quando a gente faz o procedimento de tirar esses folículos que estão maduros para então juntar com o esperma do nosso parceiro e torcer para que eles virem embriões saudáveis. No dia 9, então, a gente começou a saga para ir até Porto Alegre. Foram quase 9 horas de viagem. Mas em nenhum momento a gente reclamou, porque estávamos indo atrás de um sonho. Fomos para lá, ficamos num hotel, que assim também foi bem difícil para conseguir, mas deu tudo certo. No dia 10 de maio, cedinho, eu estava lá na clínica então para fazer a punção. Cheia de expectativas, ansiosa e muito feliz. Eu estava muito feliz. Porque eu pensei, nossa, no dia do meu aniversário, que presente, né? Que coisa linda que vai ser poder dizer que eu gerei meu filho. E tudo isso começou um pouco antes, mas que a data para a gente fazer essa punção seria o meu aniversário. Que incrível seria relembrar tudo isso e contar para ele depois. Fizemos então a punção, tiramos todos os folículos que estavam maduros, que eles ficam assim mais ou menos em torno de 19 milímetros, 20 milímetros, 18. Depende muito ali de como estão os outros, para eles ficarem todos meio parecidos e realmente, como eles chamam, maduros. Saí da clínica feliz, empolgada, com 1000 expectativas, o Diego também. E como era meu aniversário, ele disse: vamos convidar a nossa família para ir lá em casa, para a gente não deixar essa data passar em branco. A gente vai conseguir chegar em tempo, porque o procedimento em si é muito rápido e a recuperação também. E ali por volta de meio-dia nós já estávamos saindo de Porto Alegre. Nesse meio tempo organizei um encontrinho, então eu tive um aniversário muito especial com as pessoas que realmente faziam a diferença na minha vida. E dali para frente seriam de 5 a 7 dias de muitas expectativas, de orações, de fé em Deus e fé na medicina. Porque agora, pegando os meus folículos e juntando com o esperma do Diego, teríamos os nossos embriões. E a cada 2, 3 dias a clínica ia nos avisando: olha, esse embrião continua crescendo, esse embrião parou, ficou estagnado. E aí até que chega ali por volta do 5º dia, 5º, 6º dia, que a gente tem o aval final, se os nossos embriões estariam aptos para ir para São Paulo, onde nós faríamos uma análise genética, para ter certeza de que seriam saudáveis para aí então fazer a implantação. Daquela punção, dos 6 óvulos que a gente conseguiu tirar, apenas um virou um embrião. Então as nossas esperanças foram ficando cada vez menores. Mas sem perder a fé, porque se tínhamos um, a gente tinha uma chance. E era isso que a gente precisava. Então esse embrião foi para São Paulo, ficou por alguns dias lá, se eu não me engano uns 10 ou 15 dias, até então que a clínica nos ligou, dizendo que, infelizmente, ele não era cromossomicamente saudável. Ele tinha alguns probleminhas e que não daria para implantar, porque ou teríamos um filho deficiente, ou muito provavelmente, nesse meio tempo, poderia se abortar, porque ele não teria forças para seguir em frente. Ficamos muito tristes e, com a nossa curiosidade, acabamos perguntando qual era o sexo desse embrião. E ele era um menino. E eu lembro que naquele dia eu fiquei muito triste,
E eu falei para as minhas amigas, disse, nossa, eu tinha o Benjamin ali, ele se foi. E elas me disseram logo, não pensa isso. Tu nem chegou a ter isso dentro de ti. Pensa que era um embrião e que não era a hora de acontecer. Eu fui me fortalecendo de todas as formas, de todos os jeitos, e graças a Deus, sempre com o Diego do meu lado, eu não posso reclamar. Gente, ele foi incrível do início ao fim. Está sendo incrível. Ok. Seguindo no nosso raciocínio de não perder tempo, logo que a médica nos avisou, então, que não teríamos nenhum embrião saudável, nós perguntamos qual seria a próxima etapa. E ela disse, olha, a gente vai fazer as injeções novamente, fazer a punção desses folículos e torcer para termos um embrião saudável. Então, lá fomos nós. Por sorte, as coisas já estavam menos piores nessa situação das enchentes, então as idas a Porto Alegre estavam um pouco mais tranquilas e digamos que no tempo normal de 1h30 mais ou menos. Novamente fui para lá, super empolgada. Eu lembro assim que eu me arrumava, me maquiava, colocava uma roupa linda, porque eu sempre pensava, é uma nova chance de realizarmos o nosso sonho. Então, vamos lá com toda a força, com toda a garra, com toda a fé e se sentindo bem, se sentindo bonita. E eu lembro que as meninas da clínica até sempre elogiavam, que lindos laços que tu tá usando. Eu ia com saias de tule, roupas de alfaiataria, assim, porque realmente eu estava muito empolgada, assim. Cada vez era uma nova chance, uma nova energia que vinha de dentro de mim. Então fui lá novamente, pegamos todas as injeções, voltamos para Lajeado e eu seguia sem coragem de fazer em mim mesma as injeções e de pedir para o Diego. Ele se oferecia, mas como eu falei antes, eu não queria essa responsabilidade. Eu tinha medo de daqui a pouco nos culpar, o que não é legal e que não faz sentido nenhum se eu paro para pensar hoje. Mas era o que eu sentia no momento e eu fiz o que meu coração mandou. Então, novamente, ia todos os dias para casa da minha amiga, ou ela vinha até aqui para fazer as injeções. Nos momentos que ela não podia, porque ela tinha algum compromisso, eu, por sorte, tinha a minha ginecologista maravilhosa que me auxiliava também. E ela é minha vizinha, então facilitava bastante que eu ia até a casa dela e a gente já fazia as injeções que eram necessárias. Passados 10 dias de injeções, nesse segundo ciclo, novamente, eu não fiquei inchada, eu não fiquei roxa, mas dessa vez os meus hormônios estavam à flor da pele. E eu dei algumas surtadas. E eu sei que foi bem difícil para o Diego segurar as pontas, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz, do nada eu estava estressada, do nada eu xingava, do nada eu chorava, mas eu seguia com o foco. Vou realizar o meu sonho de ser mãe, vou realizar o nosso sonho de sermos pais. E dessa vez, ao invés de fazer as ecografias em Lajeado, nós fizemos as ecografias em Porto Alegre, dentro da clínica. Então era dia sim, dia não, nós estávamos em Porto Alegre. Era uma maratona, mas a gente não reclamava, porque, novamente, estávamos realizando o nosso sonho. Chegou o dia de mais uma punção, e aquela expectativa, assim, ó, gigante, pensei, não, agora vai dar certo, tá tudo bem, já é a segunda vez, estamos já craques, e Deus vai nos dar essa bênção. Fizemos, então, a punção, e logo após a minha recuperação, eu acordei, a médica já estava lá, sempre muito querida, muito atenciosa, e ela disse, olha, infelizmente eu só consegui 3 folículos. Naquela hora eu, assim, já não sabia mais o que fazer. Porque eu sabia que as chances de ter um embrião saudável seriam raras. E daí eu disse para ela, isso quer dizer que as chances diminuíram? Ela disse, eu não vou te dar muita expectativa, porque eu até fiz uma lavagem em alguns deles para ver se eu conseguia salvar, mas realmente temos só 3. Mas a gente vai te avisando com o passar dos dias. Voltamos para casa arrasados, arrasados. A gente chorou o caminho inteiro. Foi muito triste. A gente não conseguia nem conversar porque a gente não queria tocar nesse assunto, apesar de ser necessário. Mas foi muito triste. A volta foi muito triste. Passaram-se alguns dias
Então a clínica nos avisou que nenhum desses 3 folículos, juntando com o esperma do Diego, tinha virado embrião. Então a gente não teria nem a possibilidade de enviar para uma análise genética. Naquele momento, assim, eu achei que eu ia desmoronar, de verdade, porque eu fiquei pensando: "Nossa, eu até cuidei um pouco mais da alimentação, diminuí bebida alcoólica, tô me exercitando, parece que quanto mais eu me cuido, menos saudáveis são os meus óvulos". Eu não sabia o que fazer. A médica dizendo que meus exames estavam ótimos, dizendo que os exames do Diego estavam ótimos, eu sempre muito saudável, o Diego sempre muito saudável e a gente não conseguia um embrião saudável. A gente não sabia o que fazer, se a gente continuava, o que a gente ia fazer. Foram uns dias, assim, bem difíceis, desanimadores, onde a gente não tinha vontade de fazer nada. Mas, por sorte, nós tínhamos os nossos amigos que estavam ali segurando as pontas ao nosso lado. E eles não nos deixavam desistir. Eles estavam sempre: "Vamos lá, enquanto tiver esperança, enquanto tiver chance, a gente vai continuar. Não percam a fé, vai dar certo, vocês merecem. Vamos viver um dia após o outro". Passaram-se um tempo e a gente não sabia mais se a gente ia continuar ali, mas a gente estava esperando então a clínica nos dar algum retorno, né, do que poderíamos fazer, se a gente iria partir para algum outro tipo de tratamento, que fosse talvez mais eficaz e tudo mais. Mas, para nossa surpresa, essa clínica que tão bem nos recebeu e sempre foram muito legais, simplesmente não deu mais sinal de vida. Gente, vocês têm noção que nós saímos de lá chorando aos prantos e eles viram a gente saindo desse jeito, desesperados, e eles simplesmente não deram mais sinal de vida. Depois que nos disseram que nenhum dos folículos tinha se tornado embrião, eles simplesmente nos abandonaram. Parecia que a gente nunca tinha passado por aquela clínica. E até hoje, a gente não teve mais notícias. Eu não entendi, porque assim, o atendimento deles era muito bom. Eu conversava com a médica direto, pelo Instagram, pelo WhatsApp, ela era sempre muito atenciosa, as meninas da clínica também. Eu juro que eu não sei o que aconteceu. Talvez um dia com a minha cara de pau eu pergunte, não sei. Mas enfim, eles nunca mais deram sinal de vida. Nesse meio tempo, uma amiga nossa que passou por uma situação ainda mais delicada, onde ficou acho que uns 6 anos tentando e fez de tudo que fosse possível e não conseguiu, nos indicou um médico da Espanha. Ele é um médico brasileiro, mas ele trabalha na melhor clínica de fertilização do mundo, que fica na Espanha. Então a gente entrou em contato com ele, marcamos uma consulta online, e aí a gente mandou antes para ele, né, todos os exames, eles fazem uma entrevista até para eles já entrarem nessa consulta com a gente, sabendo o que está acontecendo, para ver com o que eles vão lidar. Então nós tínhamos enviado todas as nossas baterias de exames, enviamos os resultados das outras punções e tudo mais. Fizemos a consulta que foi sensacional, um médico assim, ó, super, super inteligente e que a gente via que sabia do que estava falando, mas ao mesmo tempo muito realista. Aí, conversando durante essa consulta, ele nos disse: realmente os números não são bons, o que os exames nos mostram não é o que a gente esperava, e eu não vou poder passar a mão na cabeça de vocês. Realmente é muito difícil. Naquele momento, a gente respirou fundo e pensei: meu Deus do céu, por o que mais nós vamos ter que passar? Aí ele nos disse assim: se vocês quiserem, vocês podem tentar mais uma vez, se vocês querem muito tentar, ele disse. Mas eu não tentaria mais do que uma, porque as chances de vocês conseguirem engravidar, inclusive por uma fertilização in vitro, são muito pequenas. Aí vocês imaginem eu ouvir isso de um médico, que é o médico dos médicos. É óbvio que tu vai confiar em tudo que ele tá falando. Então ele disse assim: tentem mais uma vez, para vocês ficarem tranquilos e saberem que tentaram, mas eu indicaria vocês a partirem para ovodoação. Naquele momento eu pensei: nossa, como eu vou fazer isso?
Como eu vou entender tudo isso? E aí eu disse: "Bom, se é a chance, é o que a gente vai ter que fazer". Depois então que terminou essa consulta, conversamos um monte sobre isso. Vamos tentar mais uma vez a fertilização como estávamos fazendo ou vamos para a ovodoação? Aí então é que entra a nossa terapeuta fantástica, que nos auxiliou muito nessa fase e continua nos auxiliando. E a gente começou a trabalhar isso, principalmente em mim, para entender que eu poderia ter um filho ou uma filha que não teria minha genética. Porque a ovodoação funciona assim: eles têm um banco de dados de várias mulheres que doaram óvulos e eles vão lá em busca da mais parecida, no caso comigo. Então, uma loira de olhos verdes, de 1,64 m, magra, assim, com vários detalhes. E aí o médico, junto com a gente, vai vendo quais são as melhores possibilidades e aí ele decide qual, então, a doadora que vai doar esse óvulo. E aí foi uma tarefa assim árdua, foram semanas e semanas pensando sobre isso. Vamos para a ovodoação, como que vai ser como que vai ser gerar alguém que não é da minha genética, mas que vai ter a genética do Diego. Foi muito confuso. Foi uma coisa assim que me deixou com medo. Em alguns momentos eu me senti até egoísta. Mas a gente foi trabalhando. Eu conversei com outra pessoa que já teve filho com ovodoação e me explicou várias coisas. E pasmem, a criança é a cara da mãe. Então aquilo ali foi me deixando um pouco mais tranquila, mas sempre com medo. Não importasse o quanto me falasse, o quanto eu estivesse com fé, com esperança, eu tinha medo. Eu tinha medo de rejeitar, eu tinha medo de não conseguir lidar com tudo isso. Aí chegou o dia que nós sentamos, então decidimos o que nós íamos fazer naquele momento. E é isso a gente vai conversar no terceiro episódio.